Fala galera do Saltinho, você sabia que mesmo não sendo um super-herói, nós temos um superpoder? Você sabia disso, Dudu? Claro que se a gente fez o roteiro junto, esqueceu. Que pergunta é essa? Talvez eles não sabem, talvez eles tenham que assistir pra saber qual que é. Você é maluco, é? E você sabe me dizer qual que é o único super-herói que tem o poder de colar nas provas? Não! É o Super Bonder. Alguém tira o Dudu. Vamos lá, deixa eu beber uma água aqui que eu tentar. E aí galera, você conseguiu adivinhar qual superpoder que nós temos? Esse superpoder chama-se palavras, o poder da palavra. Acredite ou não, você tem esse poder. É isso mesmo? Vamos ler lá em Tiago, capítulo 3, versos 4 e 5, que vai falar o seguinte pra gente. Pensem no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. É isto que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. Bom, esse texto, ele faz essa ilustração de um navio que está sendo guiado por aquele pequeno leme. E também ele fala sobre a floresta, que pode ser incendiada por uma pequena fagulha. Assim também é a nossa língua. Muitas vezes uma palavra que nós falamos pode mudar a vida de uma pessoa ou até mesmo as nossas vidas. É isso mesmo, Thaís. E essas palavras, esse poder dessa palavra, muitas vezes a gente carrega pelo resto das nossas vidas. E a gente não sabe medir esse poder que nós temos nas nossas mãos, ou seja, na nossa boca, na nossa língua, né? Palavras às vezes como você não é nada, você nunca vai conseguir isso, você nunca vai conseguir jogar isso, você nunca vai conseguir trabalhar nisso, você é um inútil. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Essas palavras, elas têm poderes. E essas palavras podem mudar completamente a direção da nossa vida. A gente pode pegar, por exemplo, algo que tem acontecido nas escolas, né? Ou até mesmo no seu vizinho, o bullying. Verdade. A gente não sabe, às vezes, nós não entendemos que certas, às vezes, brincadeiras que nós usamos, certas palavras que nós usamos, pode estar afetando de uma forma a vida de uma pessoa, que ela pode estar levando aquele trauma pro resto da vida dela. E se a gente parar para pensar, essas palavras, ela pode estar destruindo uma vida. E a gente precisa entender que nós não fomos feitos para isso. Nós precisamos entender que nós temos o poder de estar dando vida ou destruindo uma vida. E a gente precisa entender, Thaís, que a nossa boca, a nossa língua, ela foi feita para dar vida, não para destruir. E chega um momento na nossa vida que a gente precisa tomar essa decisão. E é bastante difícil tomar essa decisão. E a Bíblia fala sobre isso, né, Thaís? Isso mesmo. A Bíblia, lá em Tiago, no capítulo 3, dos versos 9 a 12, ele vai falar que nós usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas parecidas com Deus. Que da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. E Tiago, que escreve essa carta, ele vai falar que nós não devemos fazer isso. A palavra, ela é bem clara. Isso não pode acontecer. Da mesma fonte, não pode jorrar água doce e nem água amarga. Então, nós precisamos entender para o que nós fomos chamados. Nós somos chamados para praticar a bênção na vida das outras pessoas e também na nossa vida. Então, que a nossa boca ela seja usada para isso, para abençoar o outro com palavras que edificam, que façam com que aquela pessoa cada vez mais ela se pareça com o Senhor por meio também da nossa vida. Exato. E a gente precisa relembrar, né, assim, para o que nós somos chamados. Então muitas vezes a gente comete esse erro porque nós esquecemos para o que nós somos chamados. E lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, fala sobre isso, fala sobre o chamado de Deus. Mas vocês são geração eleita, sacerdote do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que o chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Então, esse texto, ele fala, ele é bem claro, né? Que Deus, ele nos tirou da escuridão, nos tirou dessas palavras amargas de poder nossa, que nós tínhamos, né? Para a sua maravilhosa luz, para que nós pudéssemos, né? Para que nós pudéssemos anunciar essas palavras
doces. Então, Thaís, quando a gente entende isso, que nós temos esse chamado, e ele não é um chamado fácil, ele não é um chamado que quando a gente entende, né? A gente entende esse chamado, a gente já começa a falar essas palavras. A Bíblia é clara que a gente precisa esvaziar dessas palavras amargas, dessas palavras que trazem destruições, para nos encher de palavras que dão vida. E lá em Mateus 12:34, Jesus fala sobre isso, né? Ele fala que a boca, ela somente fala o que o coração está cheio. Então é muito claro. Então não tem como você querer falar algo bom, falar palavras que darão vida para o seu amigo, se você não tem algo bom no seu coração. Eu já falei várias vezes aqui em outros vídeos que a gente só dá aquilo que nós temos. Então, se você não tem uma vida cheia dessas palavras que traz vidas, a gente não vai conseguir entregar isso. Então, a gente precisa encher o nosso coração dessas palavras. Então, Dudu, sobre isso que você está falando, o salmista ele vai falar lá no Salmo 119, no verso 11, uma dica de como nós podemos fazer com que a nossa língua, ela de fato seja usada para a glória de Deus. Ele vai falar assim: guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista aqui, ele já tinha entendido que somente guardando, somente se enchendo da palavra de Deus, as palavras que saíssem dele seriam palavras de bênção. Lá em Filipenses também... Ai, gente, eu tô olhando pra... Não, tá certo, que ela passou pra cá. Tá certo. Desculpa, vamos lá, voltando. Lá em Filipenses também, no capítulo 4, no verso 8, vai falar sobre nós enchermos a nossa mente com tudo aquilo que é bom, com tudo aquilo que é verdadeiro, digno, correto e puro, agradável e decente. Então, a Bíblia, ela vai comentar sobre isso, para que nós possamos encher o nosso coração, a nossa mente com aquilo que é bom, com aquilo que agrada a Deus. Por isso, nós precisamos diariamente estar em contato com a palavra, termos a nossa devocional com o Senhor, para que o nosso coração esteja cheio da vontade dele e assim nós sejamos usados para abençoar a vida de outras pessoas. E a gente precisa entender isso, né? Só recapitulando, né? Para ficar bem claro, né? Existe um poder que Deus colocou em nossas vidas, que foi o poder das palavras. E essa palavra, ela pode trazer vida ou trazer destruição. E a Bíblia, ela comenta sobre isso, né? Ela fala que muitas vezes a gente está dividido ali. Que muitas vezes um dia nós temos essa palavra que traz vida e no outro dia a gente tem essa palavra que traz destruição, como o bullying que nós comentamos também. E a palavra de Deus fala que não pode ser desse jeito. Não pode uma fonte jorrar água doce e jorrar água amarga. Nós temos que tomar essa decisão. E às vezes a gente esquece de quem nós somos, a gente esquece o chamado de Deus para a nossa vida para trazer essas palavras. Então a gente precisa entender isso e é um desafio, né? Encher-se da palavra de Deus, porque somente a palavra de Deus ela traz vida, é complicado. Então é um desafio para a nossa vida. Tá pensando o quê, filho? Rapadura é doce, mas não é mole, não. Então, Dudu, eu acho que essa semana nós podíamos fazer um desafio. Realmente nós colocarmos diante de Deus essa questão do poder que há na nossa língua. Para que nós possamos nos encher da palavra de Deus, nos encher da vontade dele, através da nossa devocional, que tem toda segunda-feira. E também diariamente ali com o Senhor. Vamos orar por isso? Vamos, Dudu? Vamos. Pai querido, amado Deus, nós te damos graças, Deus, por podermos falar desse assunto que é tão importante. Porque nós conversamos diariamente com muitas pessoas, nós falamos muitas palavras que muitas vezes nós não sabemos o resultado delas na vida dessas pessoas. Então nós pedimos para que o Senhor nos encha da Tua palavra, nos encha, ó Deus, das Tuas palavras abençoadoras, para que assim a gente possa abençoar a vida de outras pessoas ao nosso redor. Em nome de Jesus, amém. 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 Amém, Cris. É isso mesmo. Deus abençoe vocês e até a próxima. See you later. Fala um amém de novo aí, sabe? Amém. Amém. Aí, fala de novo. Eu falei também. Amém, Thaís. Tá